Isso me causa muita mágoa. Porque, não sei se a palavra é mágoa, mas tristeza. Porque são anos e anos dedicados que talvez, sabe-se lá Deus, por quê? Você se vê desmotivado. Desmotivado. Vou achar. Peço um pouco de paciência para vocês. Veio a sua petição, vou repetir, veio a sua petição em salvaguarda do seu cliente, em salvaguarda de credores de uma massa falida, ser desentranhada na calada da noite, meia-noite, e servir de defesa em nome próprio. Que país nós estamos vivendo, gente? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu tenho filha de 16 anos, já meio que considero da minha geração, mas tenho filho de 2. O que nós vamos deixar para eles? Conseguir uma nulidade de citação firmada pelo zelador num endereço que depois você registra uma Mercedes-Benz e você diz que aquele não é seu endereço. Gente, que país nós estamos vivendo? Juiz da primeira vara de falências da capital. Que credibilidade tem? Me diz. Um alvará, qualquer alvará, legítimo direito, um mandado de levantamento eletrônico, MLE, que diga, defiro. É duvidoso. Para a dúvida. Não pode. Eu não estou achando aqui, vai estar disponibilizado em rangeloulicino.com. Meus 2 últimos nomes.com. Tem lá, cadastre-se, área exclusiva. Vai estar lá. Fazer servidor trabalhar meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Servidor público, eu não vou expor o nome aqui, coitada. Estava cumprindo ordem. Onde nós chegamos? Me aciona. Diz que eu estou mentindo. Olha para mim. Diz que eu estou mentindo. João de Oliveira Rodrigues, filho. Diz que tudo que eu estou falando é mentiroso. Vem aqui e fala, é uma mentira. Prova que eu estou mentindo. Porque eu provo que eu estou falando a verdade. A verdade está escancarada. Vossa Excelência decretou a falência de uma empresa de 60 anos. 60 anos na condição de insolvente. 60 anos de trabalho de um engenheiro italiano que saiu de baixo. Quem lhe falou para falir a empresa? Um administrador judicial nomeado por Vossa Excelência, que hoje responde à ação penal, que quando foi ter bloqueado os seus bens pelos prejuízos causados à massa, tinha R$26 na conta. R$26. Ministério Público, notícia em tudo que é jornal, todos os jornais. Não faça leilão na Itapemirim. Não faça leilão na Itapemirim. Não faça leilão na Itapemirim.
não estão cumprindo o plano. Administrador judicial, excelência, está faltando dinheiro na conta, não abriram nem a conta. Faltando 17 milhões. Petição está aqui também, à disposição. E aí? Os credores estão aí ligando. Não tem, senhor presidente do tribunal, senhores desembargadores, senhores magistrados, senhores advogados, a quem nesse momento eu peço até a prerrogativa que a comissão de prerrogativas me acompanhe nos atos processuais em salvaguarda dos meus clientes, para que não tenha mal entendido, para que não tenha diz-que-me diz-que, para que não coloquem uma palavra errada na minha boca. Nem lembro o que eu estava falando. Fato é, lembrei, não há meios. Não há meios. Por melhor que seja, eventualmente, também não acho, tecnicamente, não há como este cidadão, brasileiro que nem eu, devedor que nem eu, pessoa como eu, apenas passou num concurso público que eu nunca prestei. Talvez se tivesse prestado, poderia ou não ter passado. Não há meios de ficar à frente da primeira vara de falências e recuperações judiciais. Se não, por tudo que eu já falei aqui, pela sua própria defesa, nos autos que lhes são movidos pelo Banco do Brasil. Para mais, digo, não pode um juiz que se diz insolvente deliberar sobre empresas que têm por finalidade voltar ao mercado, cumprir um plano de recuperação judicial e retornar ao mercado. Esta é a função da recuperação judicial. Que o Estado intervenha, colabore para que a empresa se reestruture e volte a gerar empregos, que volte a gerar riquezas, que volte a gerar tributos. Essa é a função da recuperação judicial. E uma pessoa que não sabe lidar com as próprias finanças e atribui ao banco a culpa da sua insolvência reconhecida, delibera sobre essas empresas, sobre como essas empresas devem ou não ser conduzidas. O rabo está abanando o cachorro. Me desculpem. Eu não me coloco em condições de gerir uma empresa de grande porte. Não me coloco. Eu sei minha limitação. Técnicas de conhecimento, de expertise. Eu sei. Eu não me coloco numa posição de saber o que é melhor ou pior para Odebrecht. Eu não sei o que é melhor ou pior para eles. E uma pessoa que, igualmente a mim, não sabe o que é melhor para si, na condição de devedor, como pode saber o que é melhor para Odebrecht, para Ricardo Eletro, para Itapemirim e para tantas outras? Como é que essa pessoa pode dar uma sentença de falência? Sendo insolvente, confesso.
Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Somente isso. Esse é o país que a gente vive? É isso? Então, as favas com tudo, com a ética que a gente aprendeu na faculdade, eu não vou falar nem dos auxiliares hoje do juízo, vou deixar isso para um segundo momento, porque tem muita coisa. Muita. ...240 arquivos. Jornal noticiando que MP pede suspensão da recuperação judicial da aviação Itapemirim, bloqueio das contas dos acionistas. Não fui eu que pedi, foi o Ministério Público, fiscal da lei. Não fui eu que falei que sumiram 17 milhões da conta, foi o administrador judicial, que mantém relação de confiança do juízo. Porque a hora que acaba a confiança do juiz no administrador judicial, ele substitui. Ou o inverso. Não fui eu que disse. Está nos autos. 80 mil páginas de autos. Leilão. Está rolando nesse exato minuto. Tem leilão rolando e tem uma tutela de urgência, uma petição minha, pedindo para que não houvesse o leilão. Nunca foi apreciado. Não foi apreciado. Que se indefira. Indefere, mas aprecia. Olha, quando foi do seu interesse, trabalhou. Às meia-noite estava trabalhando. Para defender o seu interesse. Foi capaz de transferir uma Mercedes em 24 horas. Mas já vai para mais de 11 dias e não analisou uma tutela de urgência que pede a suspensão de leilões. E ainda que o leilão faça parte do plano, ainda que os leilões façam parte do plano da recuperação judicial, não se nega. Mas a partir do momento que começa o desaparecimento, cabe ao Estado juiz, ao Estado, falar, opa, para, vamos ver o que está acontecendo. Essa é a função do judiciário. É nesse judiciário que a gente quer acreditar. É no judiciário que, se um advogado, um promotor, fala, excelência, tem coisa errada, vá lá e fale assim, vamos olhar, olhe com cautela. É a justiça que coloca a lupa e não banaliza uma petição de um advogado. Ah, passa por cima, está precluso. Esse assunto aqui já era. Isso aqui não interessa. Tem os despachos dele aí, vou botar a fuzel. É essa justiça, é nessa justiça que eu advoguei. Nessa justiça que eu creio. Não na justiça da dúvida. Já houve ministro do Supremo que disse tempos estranhos. Tempos estranhos. Tempos muito estranhos. Na minha petição, me lembro como se fosse hoje, eu disse, uma das carreiras se encerrou. Se encerram no dia de hoje. A de Vossa Excelência ou a minha. Porque eu levei a verdade aos autos, na petição que foi desentranhada.
Tenho para mim que a minha. Lamentavelmente. Tenho para mim que a minha. Por uma vergonha. Por uma vergonha. Por ser reto mais do que correto. Aprendi com meu avô. Esse era reto e correto. Sempre me falava, meu filho, seja reto, acima de ser correto. Seja o mesmo sempre. Sempre. Quando tiver por baixo, quando tiver por cima. Quando tiver dinheiro, quando não tiver dinheiro. Quando estiver posicionado, quando não estiver posicionado. Quando lhe sobrar comida e quando lhe faltar comida. Seja reto. Sempre saberão com quem estão tratando. Correto é o... Correto. Correto. Né? O que é correto, um exemplo, na religião, para uns não é para o outro. Jesus Cristo, para mim, é o Senhor e Salvador. Para mim é o certo. Para outros não é correto fazer essa afirmação. Eu tive comandante, para quem eu advogo, com bloqueio judicial, com depósito da execução feito, em juízo. Não pediu o segredo de justiça. No meio da pandemia, hein? Sem voar e sem uma renda. Sem uma renda. Sem ganhar nada. Porque estava sem voar. Não pediu segredo de justiça. Não disse que era... não devia. Disse que naquele momento não tinha como pagar. Pediu audiência de conciliação. Pediu prova testemunhal porque tinha testemunha de que aquele contrato não era bem aquele contrato. Ouvidos mocos ao meu cliente. Atropelaram ele. E consegue João de Oliveira Rodrigues Filho, magistrado, que agora ele faz questão de colocar juiz de direito. Antes era servidor público. Dizer que não mora, anula uma sentença por nulidade da citação no endereço onde registrou uma Mercedes-Benz de R$200 mil. 200 mil reais. Quem pagou essa Mercedes? Tá lá. CLA, distribuidora, importadora e distribuidora. Quem pagou a Mercedes? O João é insolvente, está na defesa dele. Não tem 200 mil para comprar o carro. Ou eu estou mentindo? Queria muito achar. É que são muitos documentos, pessoal. Eu peço desculpa para vocês. Mas eu vou tentar fazer o último esforço aqui para achar essa defesa. Creio que possa ter achado. Creio. Ai, ai. Desculpa, fico quieto às vezes porque estou aqui procurando. Mas faço questão de ler para vocês. Vamos lá. Processo número
10 37 050 79 2019 8.26 Foro Central. João de Oliveira Rodrigues Filho, brasileiro divorciado, juiz de direito, agora passa a ser juiz de direito, portador da cédula tal, Paraná, das publicações, da tramitação em segredo de justiça. O ora embargante é juiz de direito e atualmente está exercendo sua função pública na primeira vara de falências e recuperações judiciais da capital. Conforme será abordado mais adiante, o embargante, por questões de dificuldade financeira, se viu na obrigação de contratar empréstimos com o embargado. Banco, embargante, devedor. Embargado, credor. Que levou à atual situação de quase insolvência. Pois bem, contudo, sobredita situação, ocasionada por circunstâncias alheias à sua vontade, ninguém pede empréstimo por circunstância alheia à vontade, à primeira vista pode acarretar estranheza aos jurisdicionados, na medida em que exerce sua atividade judicante na vara de falências e recuperação judiciais. É óbvio que causa estranheza. Não tenha dúvida que causa estranheza. E é a razão principal pela qual esse processo não pode tramitar em segredo de justiça. Você, João, reconhece que você não pode estar na vara de falência. Aliás, neste sentido, cabe pontuar. O autor somente tomou conhecimento das ações ajuizadas contra si, haja vista que não foi regularmente citado em nenhuma delas, mediante provocação de uma parte em processo que extraiu certidão do cartório do distribuidor e a juntou em processo que patrocina no intuito de expô-lo ao opróbio. Mentira! Mentira! Afirmação mentirosa! Está no site do Tribunal de Justiça, é público. Público, não precisava de certidão alguma. Vale registrar que a parte assacou impropérios contra o embargante apenas pelo fato de que existem ações ajuizadas contra si, sem conhecer os motivos pelos quais levou o credor a ajuizar as ações, e com desiderato único e exclusivo de desacreditar não apenas suas decisões, mas, sobretudo, sua lisura e independência na presidência de processos falimentares. Não, eu não quis expor. Eu expus. E de fato não dá. É impossível. Tanto é impossível que você mesmo está dizendo. Sua defesa está dizendo. Essa é a visão. É a mesma visão da sua defesa. Dessa forma, tendo em vista a situação peculiar, é de bom alvitre que este processo tramite em segredo de justiça para evitar consequências danosas não somente à imagem do embargante, mas também no que tange à sua função pública. Pública! A sua função é pública, excelência. Seus atos devem ser públicos. Portanto, igualmente suas ações, tal qual as minhas, são públicas. Execução. Respondi e fiz acordo. Pública. Dívida do Joãozinho das Couve. Pública. Por que a do senhor tem que ser em segredo de justiça? Vamos além. Fala da reportagem, esclarecimento prévio, situação, parará. Pede audiência de conciliação. Mesma coisa, meu cliente pediu também na outra, só que estava 3 meses sem voar, sem dinheiro.
O judiciário atropelou ele. Bloqueia tudo. Bloqueia tudo. Tá nem aí. Tá devendo? Se dane. Ah, você tá sem voar? Não. Vou botar também essa decisão. Vou botar também. Insolvência tal qual alegada não serve de pretexto. Não, juiz e seu poder de persuasão, presencial do juiz, paraná, tarará. Primeiro pensamento, mas sim, viva a força. As razões deste embargo, carência da ação, tal, enfim. Aí tá tudo lá no site, rangeloulicino.com. E depois, por incrível que possa parecer, acredite quem quiser. Acredite quem quiser. A pessoa vai no caixa eletrônico, Fórum da Sé, Agência João Mendes, toma um empréstimo de R$400 mil. R$400 mil. O culpado é o banco. Acredito. Está escrito na defesa. O culpado é o banco. Ah, você que me deu dinheiro. Você que é o culpado, você que não devia ter me dado dinheiro. Gente, não é esse país que eu quero para mim, para os meus filhos. Não é esse judiciário por onde tramitei inúmeros processos, onde exerço a minha profissão, o meu ganha-pão. Não é. É preciso que se dê um basta. É preciso que a sociedade, que os advogados, que nós todos digamos chega. Chega, não dá mais. Não dá mais. Tá meio torta aqui a coisa, ou eu que já tô ficando estrábico. Não dá mais. Tanto se falou aí de uma audiência, de uma influencer, eu particularmente não a conhecia, também se vê alguma foto, também continuo sem saber quem é. Mas ali o que chamava atenção era a omissão do magistrado, enfim, não quero relacionar uma coisa com a outra. Mas para fazer essa defesa, para fazer esta defesa, que está aqui, que eu li um pedaço para vocês, usou a minha petição que tirou de uns autos de processo de falência. A minha petição, assinada por mim, subscrita por mim, do interesse da massa. Interesse de centenas de credores. Para saber quem é. Para saber de quem nós estamos falando. Para saber quem tá presidindo o feito. Enquanto isso, tem credor aí que... Itapemirim, a Odebrecht, provavelmente, tudo. Não sabe se vai receber. Minha petição estava nas folhas 17.922 dos autos de falência. Pois vocês veem o que virou. Então, para terminar, já vai 1 hora de vídeo. Não dá. Sinceramente, não dá. Aqui eu tenho que dizer que ou eu entrego o mandato que me foi outorgado, com muita honra, recebi com muita honra, todos aqueles, sempre recebi mandato procuratório com muita honra. O maior ativo que o advogado pode ter é a confiança no seu trabalho. O maior ativo que o advogado pode ter, é o seu cliente e a confiança do seu cliente. Mas perde-se a confiança na justiça, da qual eu faço parte, sou essencial. O advogado é essencial à justiça. Isso é preciso que fique claro. De fato, conforme disse a sua defesa,
João de Oliveira Filho. Vá se defender nos seus processos. Você tem total direito. Total direito. E esse direito eu brigo com ele até a morte pelo senhor. Aonde for. Entendo até o direito constitucional de pessoa da sua confiança que não compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Entendo. E defendo o direito dela. O senhor sabe de quem eu estou falando. Mas o senhor usou da minha petição a seu favor. Então, minimamente, deveria voltar para os autos, da onde foi retirada pelo senhor. Para que seja pública. E vai se tornar pública. Aliás, está pública, porque está no seu processo e o magistrado ou a magistrada que conduzem o feito não decretaram o segredo de justiça. O senhor não tem estatura moral para estar à frente da primeira vara de falências e recuperações judiciais da comarca da capital de São Paulo. Lamentavelmente não tem. Se não pela sua condição de declarada insolvência, pelos atos processuais praticados depois que tomou ciência dos autos contra si. Por mentir nos autos para conseguir anular uma sentença. Está expondo um pobre de um zelador ou de um porteiro. Sempre do lado mais fraco. Indigno. Sempre a corda estoura do lado mais fraco. Porque, com todas as vênias aos entendimentos em contrário, se anulada está a sentença, tem que saber daquele cidadão que assinou o AR para quem que ele entregou. Ou não, ou anula-se uma sentença assim, por isso, olha, anulei a sentença. De fato, está anulado. Pronto, acabou. Então quem é aquele cara que assinou a AR? Para quem ele entregou aquela correspondência? Por que não devolveu para o correio? Essas perguntas não podem pairar sobre um magistrado que está em vara de falências. E repito, essa noite eu vou me fechar sozinho, vou sentar com a minha esposa, quando muito, orar com a minha família, e vou pedir sabedoria. Se eu sigo ou se eu paro. Ou se eu paro. Porque não é nesse judiciário que eu acredito. Não é nessa justiça que eu acredito. A justiça que eu acredito vai para muito além disso. Muito além. Sei que a retaliação do outro lado virá. Eu sei disso. Mas não temo. Eu não temo porque a verdade está do meu lado. Neste caso, a verdade está do meu lado. Pensa mais, João. Pensa mais, João. José de Drummond, você viu o final. Sai. Te aconselho. Já te aconselhei uma vez. Estou fazendo isso de novo. E provo que te aconselhei. Eu provo que eu te dei esse conselho. Sai. Porque não há mais meios. Não há mais como os superiores hierárquicos o manter, à frente dessa vara. Então, pela
Segunda e última vez eu lhe aconselho, até porque até meu cachorro já está incomodado. Eu lhe aconselho, sai antes de ser saído. Obrigado, até amanhã, pessoal.